Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa Razão Esportiva. Hoje aqui mais uma vez na companhia de nosso co-apresentador Thalisson Henrique. Muito boa noite, Thalisson, o que é que nós temos de novidade para hoje? Boa noite, Silva, boa noite, galera. Hoje nós temos novidade da Copa do Brasil, né? De ontem, que teve 3 jogos e para concluir as quartas tem mais um jogo hoje, que está acontecendo agora. 0-0 Fluminense, Bahia e Fluminense. E vamos falar dos destaques de ontem, né? Na rodada. Isso, nesse momento aqui nós temos 58 minutos, início do segundo tempo, ainda 0-0. Mas o jogo está bem movimentado. O Fluminense já teve um gol anulado, não é isso? Anulado. Agora eu não vi o que foi que aconteceu para ter anulado, né? Esse gol. Teve bola na trave também. Deixa eu olhar aqui, olha. Jean Lucas do Bahia, uma bola na trave e um gol anulado de Serna do Fluminense. No segundo tempo aqui agora, nenhuma novidade. O jogo parece que está morno. Mas se você for olhar, o que é que você acha desse jogo aqui? A gente apostou em quem? Apostou no Bahia, não foi? Eu aposto no Bahia, com certeza, no Bahia de Rogério Ceni. E um destaque para o jogador que você falou agora, para Jean Lucas, que foi convocado para a seleção para o lugar de Joel, que se contundiu. E depois de 33 anos, 34, o Bahia tem um jogador convocado para a seleção. Olha aí como é que está a nossa audiência no Instagram, e eu aproveito para comentar que o Fluminense, para mim, aquele resultado no Mundial foi uma enganação, não foi não, Thalisson? Você não acha que aquele resultado foi uma enganação não? Porque jamais o Fluminense foi ou é o melhor clube do Brasil ou o melhor clube das Américas. Primeiro, como é que tá a audiência aí? O som tá prestando? Tá tudo direitinho? Vamos olhar a audiência, tá tudo ok. Pronto, então pronto. Funcionando. Thalisson, a câmera é com você aí agora. Me diga então sua análise do Fluminense. O destaque que eu dou do Fluminense é que a torcida acreditou num time que não existe. Foi uma zebra, né, no Mundial. Então eu acredito que a torcida criou uma expectativa maior do que era o esperado, que não tem condição do Fluminense ser esse time maior das Américas. Não dá mesmo. Não é nem o do Brasil, não é, justamente. Quanto mais das Américas. Tem que ser sendo do Brasil, ele é o maior da América, porque hoje o futebol brasileiro está em outro patamar, comparado aos outros da América do Sul. Então, já que a gente está falando nisso aí do Fluminense, aí me despertou uma questão aqui até polêmica, com relação à torcida, às torcidas aqui em Upanema. A gente está falando, se tem alguém de fora, que isso aqui vai para o YouTube, vai para o TikTok e Instagram também, já que a gente está aqui ao vivo. Mas, falando de Upanema, para polemizar aqui na cidade, vamos fazer um ranking aqui das torcidas de Upanema, Thalisson. O que é que você acha? Em primeiro lugar, infelizmente, a gente sabe que é o Flamengo, né? Porque décadas e décadas sendo incentivada pela Rede Globo, não tinha como a maioria não torcer pelo Flamengo. Então, o Nordeste, a gente sabe que a maior torcida é a do Flamengo, não por conta própria do time, mas por conta do incentivo da mídia. Aqui, por exemplo, não é do seu tempo, mas aqui só pegava Globo. Então, só pegava Globo e você só assistia basicamente Flamengo todo dia direto. Então, a torcida maior é do Flamengo. Em segundo lugar, o que é que você acha? Seria quem aqui em Upanema? Em segundo lugar é o São Paulo, com sobra de vantagem para o terceiro. Isso aí é sem dúvida. O São Paulo tem uma torcida muito grande aqui, é muito São Paulino mesmo. É uma torcida jovem de 2000 para cá. É aquela torcida que pegou aqueles anos, os anos 2000, né? Que ganhou o Mundial de 2005, ganhou 3 Brasileirão seguidos e tem um time competitivo. Mas começou já nos campeonatos mundiais de 93, 92, 93. Aí chegou nos anos 2000. Mas deixa eu só dizer a você. Eu estou querendo dizer que em 1995, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, a segunda maior torcida de Upanema era o Botafogo.
Disparado assim. Não existia São Paulo. 1995 não existia São Paulo. Então estava surgindo por causa dos títulos mundiais. Mas, diga você, teve carreata. É difícil. Não era essas carreatazinhas que o Palmeiras, quando ganha, faz uma carreata com 10 gatos pingados ali, 5 carros. Não, em 95 o Botafogo fez uma carreata gigante. Quem é da época vai lembrar. Só que desapareceu, o Botafogo desapareceu, está ressurgindo agora. Então, realmente, o São Paulo cresceu e ultrapassou o Botafogo. Em terceiro lugar, você acha que é quem? Em terceiro lugar fica aquela briga entre Corinthians e Palmeiras, mas... Não é, homem, não é. É o Botafogo, Vasco. Se você olhar, a torcida do Vasco é grande. Não tem como, é porque eles têm vergonha de aparecer. Aí, realmente, pronto, o Palmeiras, quando vivia na Peia, eu não conhecia palmeirense. Não existia torcida do Palmeiras aqui, não. Eu não conhecia palmeirense, não tem. Conhecia mais os palmeirenses. Um alô aí para Alexandre Honorato, Diogo... Veja que todos Diogo com menos Dado. de 30 anos. Todos com menos de 30 anos. E a torcida do Botafogo é mais 30. De 30 a 100. O Botafogo só tem velho. Sim, mas agora a gente está renovando. É do tempo de Garrincha ainda. Não, que eu não sou do tempo de Garrincha, eu sou de 95, de Túlio Maravilha e companhia. Não, é sério. Se você for colocar no papel e for fazer uma pesquisa... É pau a pau a torcida do Palmeiras, do Corinthians. Não existia nenhum corintiano aqui, não. Diga aí os corintianos aqui. Não existia. O Corinthians veio ganhar um título nacional na década de 90, que foi o Campeonato Brasileiro de 90. Sim. O Corinthians veio crescer... Dos anos 2000 também. Dos anos 90, né, que começou... Mas o final dos anos 90. E pro final dos anos 90 também, que ganhou o bi brasileiro, né? Mas o Corinthians, para trás de 90, o Corinthians só tem Campeonato Paulista e Campeonato Copa Rio-São Paulo, se eu não me engano. Eu vivi a década de 90 e aqui não tinha torcedor do Palmeiras. Aqui, eu digo não tinha, estou exagerando, mas tinha um perdido. Pouco, né? Não tinha torcida do Corinthians. Em Upanema era só Flamengo, Botafogo, Vasco e para cair no Fluminense, que o Fluminense nunca teve uma torcida grande aqui. Mas, por exemplo, a do Fluminense, que hoje sumiu... Tem torcida do Fluminense hoje aqui, bem pequenininha, não é não? A torcida do Fluminense... dá para contar nos dedos a torcida do Fluminense. Era maior do que do Palmeiras, era maior do que do São Paulo, era maior do que do Corinthians, na década de 90. Então veja como em 20 anos, tudo muda, dos anos 2000 para cá, tudo mudou. A torcida do Botafogo sumiu, a do Fluminense desapareceu, que já era pequena, desapareceu. A do Vasco caiu também consideravelmente. Um destaque para do Fluminense, que o Fluminense poderia ser um time que ia deixar de existir, viu? Porque quando caiu em 97 para a Série B, 98 para a Série C, aí ia chegar um ponto de ficar sem divisão. Aí fizeram aquele arrumado para fazer o Campeonato Brasileiro, que era a Copa João Avelange, de 2000, e voltaram o Fluminense para a primeira divisão. Até hoje o Fluminense não pagou a Série B, né? Pulou da Série C para a Série A. Onde é que existe isso? É igual o Corinthians, que é bimundial e só tem uma Libertadores. Como é que pode? Essa conta não bate, sabe? Para você ser campeão mundial, no que a gente considera, você tem que ser campeão da Libertadores. O Corinthians é bimundial, mas ainda é melhor do que o Palmeiras, que não tem nenhum mundial, né? Mas o Palmeiras tem um de 51. 51 é cachaça que você conhece muito bem, Thaleson. Pelo amor de Deus. Não venha dizer que o Palmeiras tem... Quer dizer que você acha que o Palmeiras tem mundial. Não, só zoando mesmo a torcida do Palmeiras, que eu vou mandar um alô aí pro meu amigo Chico Gordo, que é palmeirense. Aí ele falou pra mim que pegasse mais de leve no Palmeiras, que a gente tá botando pesado no Palmeiras. Mas o que você acha? Tem que criticar na hora de criticar, tem que elogiar na hora de elogiar, e assim vai, é desse jeito. O programa aqui é imparcial. O programa aqui a gente não puxa para nenhum lado, vocês sabem. A gente ataca todo mundo, quase todo mundo, evidentemente. Então, voltando ao ranking das torcidas em Upanema, Flamengo, você acha que é o São Paulo? Em terceiro lugar, você acha que é Palmeiras e Corinthians? Tem o Vasco também. Eu acho que é o Botafogo e o Vasco... É porque o Vasco está muito escondido também. O Vascaíno, ele tá muito escondido porque 4 é Série B. O Vasco, ele caminha passos largos para desaparecer. Pelo amor de Deus, uma situação do Vasco é muito difícil e vai agora mais uma vez para a Série B, tudo indica que vai para a Série B, não escapa. A disputa ali
pela zona do rebaixamento está grande. Então, assim, é complicado a situação do Vasco nas redes sociais para você ter uma renovação nas torcidas, né? Se o Vasco não ganha nada, se o Vasco está sempre brigando para cair, para não cair e sempre disputando a Série B, é difícil você ter essa renovação nas torcidas. E aí vem a torcida, por exemplo, que some. Santos aqui nunca teve torcida do Santos. Santos tem, eu conheço um menino. 2, 3 torcedores. Eu conheço os torcedores. Os times de Minas Gerais nunca tiveram torcedor aqui. Tem só um aqui. Perdido aqui. Hugo Maciel é torcedor do Atlético Mineiro. E sofre, viu? Quando o Atlético perde, ele sofre, ele sente. Ele gosta mesmo do Atlético Mineiro. Mas era para ser São Paulino, um destaque que ele era São Paulino, eu sou amigo de infância dele. Ele era São Paulino e virou a casaca para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 98, quando o Atlético Mineiro perdeu a semifinal para o Corinthians. Perdeu e o cara vai torcer. Gostou do jogo. A gente começa a torcer por um time quando o time é campeão. Agora eu destaco uma coisa do Flamengo. Porque o Flamengo, dos anos 2000, o Flamengo não montou times bons. Sempre foi um time que brigava ali no meio de tabela para o rebaixamento. Aí a galera de Upanema sempre gostou de torcer muito pro Flamengo, assim, influência, né, dos pais, ou algo parecido. Sempre a torcida do Flamengo foi a maior por causa disso, uma influência muito grande. Porque se fosse por fase, a galera da minha época, todinha, quem é dessa geração de 90, 91, 92, 93, ia ser São Paulina com certeza. Mas eu já disse aqui a você hoje o motivo porque a torcida do Flamengo nunca caiu. Rede Globo explicava. Isso, a mídia sempre foi em cima. Rede Globo, não tenha dúvida disso. O pessoal aí no Instagram tá bombardeando você, viu? Rafael tá dizendo que o São Paulo caiu para a Série B no Paulistão, o que é ridículo, o que é uma vergonha, né? Teve um comentário lá em cima. Meu primo Ciro Vinícius, alô pra Ciro, ele tá botando. Será que tem algum torcedor de Sport de Recife? Tem não, Ciro, tem não. Tem lá no Pernambuco. Ele torce pelo Sport? Não, eu creio que ele é Flamengo. Responda aí, Ciro, nos comentários, se é Flamengo mesmo. Então, os 4 grandes do Rio têm uma torcida aqui razoável no município de Upanema. Os de São Paulo... 3 de São Paulo. 3 de São Paulo, Santos não tem. Rio Grande do Sul não tem ninguém. E se você for olhar, as pessoas aqui não torcem nem pelos times aqui mesmo, né? Do Rio Grande do Norte, ABC e América, são poucos. Se você for olhar, é o Flamengo mesmo. E todos esses que eu falei é maior do que a ABC e América aqui em Upanema. Aqui não tem essa não torcida. Tem. Eu não conheço... se fala em ABC e América, né? Aqui e acolá eu vejo umas pessoas postando como segundo que posta, eu acho que ele é ABC, talvez. Mas aí segundo é Flamengo. Então, assim, torcer mesmo por ABC e América não tem aqui. Agora eu acho assim, a torcida do Flamengo é muito terceirizada. É tipo assim, como no Pernambuco, o próprio Sport de Recife, Santa Cruz e Náutico. O Santa Cruz hoje está na 4ª divisão e é uma torcida enorme lá. Eles vão enfrentar agora o América de Natal para disputar o acesso para a 3ª divisão. A torcida, em menos de 2 horas, comprou 20 mil ingressos que foi colocado para a venda, né, naquele momento. Então, a torcida é enorme. Então, para eles assistir e acompanhar alguém da 1ª divisão, muitos desses dividem o time. Torce para o Flamengo lá na 1ª divisão e torce para o Santa Cruz na 4ª divisão, o time de verdade. Por isso eu acho que o Flamengo tem uma torcida terceirizada, apesar que tem a torcida que ama de verdade, só o Flamengo. Mais uma vez mandando um alô aí pro pessoal do Instagram. Olha aí, Thaleson, tem alguém aí online? Rafael Martins está perguntando aqui se o São Paulo caiu ou não no Paulistão. Foi isso. Caiu não, Rafael. Caiu. O São Paulo não caiu porque a regra lá do campeonato já estava feita antes disso acontecer. Então não teve queda nesse ano, então o São Paulo não caiu. Agora já o seu Corinthians, eu acompanhei ele caindo, que foi no Campeonato Brasileiro, foi uma tristeza, foi uma vergonha. E hoje eu converso com você sobre futebol e você chega e diz que
o Corinthians fez a melhor campanha da segunda divisão. Eu não quero isso pro São Paulo, Rafael. Então, deixa isso pra lá. Eu não quero isso pro São Paulo. A gente tem que ser imparcial aqui e dizer a verdade, doa quem doer. Como, por exemplo, já que você falou nisso aí, é claro que o São Paulo, Rafael, foi rebaixado. É a mesma coisa da torcida do Flamengo dizer que é campeão brasileiro de 87. A gente sabe que é o esporte, não é isso? Aí a torcida do Flamengo vem dizer que foi campeão. Homem, pelo amor de Deus, homem, se você... Até o STF decidiu já que o campeão é o esporte. Então, assim, a gente aqui diz a verdade, não está puxando para torcida nenhuma. Thalisson, um assunto que marcou essa semana foi a goleada que o Flamengo aplicou no time do Vitória da Bahia, não é? Uma goleada histórica, a maior do Campeonato Brasileiro no tempo dos pontos corridos, mas aí eu começo destacando que o Nildo, o pessoal está assistindo, o pessoal está repercutindo o nosso programa, não é, Thalisson? Tá. O Nildo, ele comentou comigo que a gente está errando as previsões. E aí eu queria dizer a vocês o seguinte, tem duas previsões, o que eu expliquei a ele. Tem a previsão que eu quero, que eu torço como torcedor, e tem a previsão real. A previsão como torcedor, eu estou errando toda realmente, porque eu aqui no programa passado eu queria que o Vitória pelo menos conseguisse um empate, ou se não uma vitória contra o Flamengo. Eu torcedor, eu queria que o Flamengo perdesse, mas o imparcial aqui, olhando a realidade, é claro que o Flamengo deveria ganhar facilmente do Vitória e foi o que aconteceu. Então, só temos que separar um pouquinho o lado torcedor do lado comentarista. Mais uma pergunta para qualquer flamenguista da face da terra. A gente estamos errando a previsão. Pronto, erramos. Mas qual foi o flamenguista, um flamenguista que ia prever que o Flamengo ia ganhar de 8-0 para o Vitória? Nenhum. Não tinha essa de Flamengo ganhar isso aqui. Então eu tô aqui 8-0, ninguém previa isso. 3-0, 4-0, tudo bem, mas 8 é um negócio fora da curva. Não tem cabimento, não. Então eu estou aqui com a lista das maiores goleadas. Em primeiro lugar agora é o Flamengo, 8-0. O São Paulo aplicou 7-0 no Paysandu em 2004. E também 7-0 o Goiás no Juventude em 2003. E também em 2003 o Cruzeiro aplicou 7-0 no Bahia. Então essas as maiores goleadas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos da história. Depois vem 7-1. Internacional aplicou 7-1 no Santos. Foi recente agora, né? No 2023. 2 anos atrás, 2023. No ano da queda do Santos, na verdade. O Grêmio 7-1 no Figueirense em 2008. E o Santos novamente sofreu 7 gols em 2005 contra o Corinthians. 7-1 Corinthians ganhou para o Santos. E por último, em 2004, o Fluminense aplicou 7-1 no Juventude. Então eu destaco aqui que o Santos perdeu 2 vezes de 7-1 e o Juventude perdeu 2 vezes aqui nessa lista das maiores goleadas, perdeu de 7-0 para o Goiás e de 7-1 para o Fluminense em 2004. Essa lista das maiores goleadas do Campeonato Brasileiro. Ponto corrido, né? De ponto corrido. Voltando então para o campeonato da Copa do Brasil, 76 minutos agora, continua 0-0, né? O Bahia tem a obrigação de vencer, não tem não, Thales? Você está jogando em casa? Está jogando em casa, tem que buscar o resultado para não se complicar no Maracanã, que a torcida do Fluminense vai em peso e fica um jogo mais difícil, né? Olha, para o time se classificar em mata-mata, é fazer o dever de casa e segurar fora. Se conseguir fazer o dever de casa, fora vai ser um negócio mais fácil. Então, analisando os resultados de ontem, Thalisson, começando por Vasco e Botafogo. 1-1. O que é que você acha, o que é que você viu da partida de ontem? Vasco inventou de jogar bem justamente ontem, né? Tanto jogo para ele jogar bem. Jogue bem contra o Corinthians no Brasileirão. Rapaz, eles deram jogar contra o Botafogo. Eles deram a vida mesmo, pressionaram. E aí eu acho que talvez mostre como o time do Botafogo está seguro, né? Porque conseguiu... O Vasco jogou muito bem e o Botafogo segurou, né? Você acha que no jogo de volta, no Engenhão, no estádio Newton Santos, o Vasco consegue segurar o Botafogo?
O Botafogo... Existe uma chance de zebra? Não, é porque é clássico. Clássico acontece todo tipo de coisa, né? Porque a gente pode citar um exemplo do Corinthians, né? Que passou agora recentemente. O Palmeiras está muito melhor do que o Corinthians, mas mesmo assim o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras agora na Copa do Brasil. Então a gente não pode ter uma previsão certa de que favorito, meu time é favorito, ele vai passar. Não pode ser assim não. Tem que analisar uma coisa. Clássico é clássico e ganha de 6-0 é vitória. Mas clássico é clássico e o Atlético Mineiro em casa perdeu de 2-0 para o Cruzeiro, né? A nossa previsão era do Galo passar, né? Para o Cruzeiro é mais difícil, mas é como eu disse, ganhou lá na MRV, né? Mas o Mineirão, o Atlético Mineiro também tem costume de jogar lá e vai ser um jogo bom de se assistir. Não é porque o Atlético Mineiro perdeu em sua casa que vai perder no Mineirão, não. Vai ser um bom jogo de assistir. Acho que o melhor das quartas de finais foi esse jogo aí. Mas aí eu vou explicar de novo aqui para os torcedores. A gente apostou no Atlético Mineiro porque era o mais ruim, para facilitar para o Botafogo. O Cruzeiro é um time muito mais difícil, está jogando muito melhor, então tem essa diferença aí. O torcedor Silva Júnior queria que o Atlético Mineiro passasse, porque o Atlético Mineiro é freguês, é mais fácil, o Atlético Mineiro de Hugo, né? Então a gente errou por isso, porque o nosso gosto não foi atendido, mas deu a razão, deu a lógica. A lógica é o Cruzeiro melhor. Então o Cruzeiro acabou vencendo 2-0 e pelo que eu vi poderia até ser mais, né? Poderia até ser mais. No final da partida teve um lance que Gabigol foi ambicioso, deveria ter tocado para Caio Jorge e não tocou. Caio Jorge certamente teria feito o gol. Ele que tá com a estrela, né? E tipo assim, ontem eu vi um destaque que os dois convocados para a seleção foi quem fez os gols. Destaque para Fabrício Bruno, que fez aquele golaço. E deu assistência praticamente. Gol, viu? Ajudou muito no segundo gol, né? Um chute daquele, ele errou, não, aquele chute. Porque um zagueiro fazer um golaço daquele não é para qualquer um, não. Na verdade, ele foi levando a bola, E o jogador do Atlético abriu. Ninguém deu uma contenção ali, ninguém chegou junto dele para impedir o chute e ele arriscou e acertou um belo chute, né? Você não pode deixar chutar. Eu, quando era goleiro, Thaleson, que eu fui goleiro, para quem não sabe... Diga que ganhou o Gernes. Eu fui goleiro, campeão do Gernes. Você foi campeão do Gernes? Fui vice-campeão de 2006, mas só que era uma geração muito boa, foi falta de sorte. Eu fui goleiro, eu era goleiro, campeão do Gernes, e o que é que eu dizia a todo mundo quando eu jogava? Não deixe chutar. Não deixe chutar, pressione, entendeu? Mas eu me garantia. Mas se você deixar chutar, o cara chuta 10 vezes, vai fazer um, amigo, entendeu? Então você tem que pressionar a todo momento para não deixar chutar. Se chutar, você pressionando, um chute mascado, um chute e tal, então a chance de defender é muito maior. Então foi o que aconteceu ontem. Deixaram o cara aí, chutar é gol, amigo, não tem pra onde correr. Só com um destaque, lá tem goleiro... E no Jair não tinha. Tinha eu. Mas enfim. E a outra partida, Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians ganhou, acabou vencendo por 1-0, mas também contra o Atlético Paranaense, o time ruim, que está caindo pelas tabelas na Série B. E mesmo assim o Corinthians conseguiu ganhar só de 1-0. Sua análise dessa partida? Mas tem um destaque para o gol que o Atlético Paranaense fez e foi anulado. Falaram que foi uma mão do atacante do Atlético, quando ele caiu, tocou a bola com a mão. Mas foi um negócio que não dava para... Eu não vi, eu vou ser sincero, eu não vou criticar, não vou falar mal. Mas pelo que eu vi, pelo que eu li nas reportagens, que teve uma mãozinha aí do juiz, não do atacante do Atlético Paranaense. Não, o que eu vi foi o pênalti que os vascaínos reclamam. Ali não foi pênalti nunca. Não foi pênalti nunca. Do Botafogo lá, Marlon Freitas, que a bola realmente bate na mão dele. Fechada. Mas aquilo ali não é pênalti. Ele não tirou, ele não cresceu o corpo para impedir a bola passar. A mão estava
ao lado do corpo. Então, assim, aquilo ali não é pênalti. Mais uma vez, o VAR acertou e não deu o pênalti pro Vasco, né? Então, eles reclamam que... Estão reclamando de barriga cheia. Conseguiu ainda um empate contra o Botafogo, então tá reclamando de barriga cheia, Vascaíno. Não foi pênalti, não foi nada, então segue o jogo. Eu vi comentaristas do Vasco dizendo aquilo ali não foi pênalti, foi muito pênalti. Eu digo, menos, amigo, menos. Devagar. Você tem que deixar um pouco a paixão de lado, como a gente aqui, não é, Thaleson? Thaleson, então encerramos aqui a rodada, ainda esperando o último jogo, ver se encerra daqui para o final do programa, Bahia e Fluminense, para a gente ter uma noção. Se continuar 0-0, o Fluminense vai com vantagem, né? O Fluminense vai com vantagem para o Maracanã. Para finalizar, o que é que você acha, o que é que você pode dizer sobre a convocação da seleção brasileira? Algum destaque, alguma novidade? O destaque eu falei no início aqui, que é Jean Lucas, que Joel se contundiu e foi chamado, né? E também tem a questão de que Ancelotti deu uma declaração que disse que, pronto, Neymar não foi convocado. Ancelotti disse que ia chamar quem tivesse bem fisicamente e quem tivesse bem jogando, na verdade, né? Então, não foi chamado nem Rodrigo, que não está jogando no Real Madrid. Mas eu não sei o que você está acompanhando? Eu vi ele xingando... É questão técnica. O técnico não gosta do estilo de futebol dele, não se encaixa no estilo de futebol dele, então não está colocando. E ele foi um cara que ficou a pré-temporada ali, com o Xabi Alonso, treinando. Todo mundo foi... a seleção foi convocada. Ele não quis ser convocado para ficar treinando, porque não se sentia bem, tanto psicológico como físico. Então ele deixou e treinou para ver se conseguia alguma vaga com o Xabi Alonso, mas não está dando certo. E também ele é um jogador muito caro, né? Se você acompanha, o Liverpool queria, o Manchester City queria, o Tottenham queria, e a proposta, o Real Madrid é o maior clube do mundo. Então o Real Madrid disse que aqui 80 milhões de euros, o Real Madrid só aceita aqueles 80 milhões de euros, não vende por menos. Esse é razão, viu, meu amigo? O Caba tem razão todinha. Mandando um alô aqui pro pessoal do Instagram, ó, André Soares, Maciel Silva, Elzinha Aquino, pessoal no Instagram. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Euríbio tá por aqui também, Ingrid Vitória, o pessoal no Instagram. Para finalizar, Thaleson, tem rodado do Campeonato Brasileiro. Eita, gol do Bahia. Gol do Bahia agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver que vai ter o VAR provavelmente. Vamos ver se confirma. Não apareceu ainda o nome. Euríbio tá dizendo aqui, Silva. Você disse que o Campeonato Brasileiro de 87 é do Sport. Ele é flamenguista, viu? De 87 ele tá mandando você que é professor de história, ele tá mandando você estudar aquela época, como era o Campeonato Brasileiro, e vim contar aqui um pouco a história do campeonato. Vamos fazer essa maratona? Não, homem, não vou fazer, porque eu tenho um vídeo explicando isso aí em detalhes, e o STF já decidiu, não tem mais para onde correr não, a instância maior da justiça no Brasil já decidiu, Euríbio, que 87 é do esporte. Não tem mais o que questionar, o que debater, é aceitar. A justiça a gente tem que cumprir, a gente não pode ficar brigando, debatendo, querendo uma coisa só pela vontade. É esporte, pronto, acabou. Se o Flamengo teve medo de enfrentar o esporte e perdeu. É isso que eu vou falar. Tinha aquela questão do módulo verde e módulo amarelo. Então, se o Flamengo era o maior daquela época, o Flamengo fosse jogar ali, vamos, meter essa pé ali no esporte, porque creio eu que o Flamengo era bem melhor, né? Anos 80 o Flamengo tinha um timaço. Então o Flamengo se acovardou de não jogar e deu no que deu. Hoje está essa discussão até hoje. Mas só para lembrar, só os flamenguistas dizem que é do Flamengo. O resto todinho, a maioria diz que é do esporte. Então vamos colocar pro esporte, né? Esse título mesmo. Gol de Luciano Juba. Luciano Juba. E a assistência de Jean Lucas, viu? Tá vendo aí? É um destaque muito bom. Ele, revelação do Santos.
Bahia. 87 minutos. Não, é revelação do Flamengo, eu acho. É do Flamengo, foi pro Santos, aí se destacou no Santos, o Flamengo quis de novo, vendeu ele. Aí o Bahia tá com dinheiro agora, né? E comprou ele. Vamos lá. Sábado nós teremos Botafogo e Bragantino, só rapidamente pincelando aqui. Em casa, tudo indica que talvez dê o Botafogo, né? Botafogo e quem? Bragantino. Red Bull Bragantino. No primeiro turno ganhou. Aí nós teremos Juventude e Ceará. E às 9 horas da noite... Melhor jogo da rodada. São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro e São Paulo, na verdade. Cruzeiro e São Paulo. Sua aposta aí para esse jogo? Empata o São Paulo. Mas só pode ser um. Sem clubismo, São Paulo. Na casa do Cruzeiro, Sim, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Pode colocar aí no Google e olhar os confrontos. São Paulo e Cruzeiro é freguesia certa aí. 6 pontos garantidos. É por isso que o Nildo disse que a gente tá errando todas. Cruzeiro deslanchando aí, lá na frente, um time melhor. Aí jogando em casa, aí São Paulo para Thaleson vai... Diz que quem vai vencer é o São Paulo. O bom é que segunda-feira a gente volta aqui para jogar na cara dele esse corte aqui, né? Então pronto. São Paulo e Cruzeiro, Thaleson na casa do... Não, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo. Vai dar São Paulo. Thaleson, mais alguma novidade? Tem as outras partidas, a gente comenta ao longo dos próximos programas. Deixa eu só ver aqui, chegando 30 minutos de programa, Thaleson. Meia hora. Eu queria agradecer. Mais algum destaque? No Instagram aí, alguma novidade? Não. No Instagram tá aqui um alô aí pra Júnior Chachá, né? Também que falou. Aí ficou na história a goleada. A goleada dessa que o Flamengo deu realmente fica na história. E a gente tinha que terminar daquele programa, Silva Júnior dizendo que esperavam a derrota do Flamengo, um empate, pra beliscar os pontinhos ali do Flamengo, mas... Torcedor. Mas 4 minutos de jogo, já estava 2-0 pro Flamengo. O Flamengo foi com tudo ali. Será que ouviu suas previsões? 90 minutos, vamos encerrar o programa. 90 minutos do jogo Bahia e Fluminense. Ainda continua 1-0 pro Bahia. Vamos torcer para que permaneça assim, né? Ou você torce pro Fluminense? Eu quero que o Fluminense perca. Eu quero o Bahia. O Bahia eu sou torcedor do Rogério Ceni também. Pois pronto. Então... Gosto muito, é Bahia. Então vamos torcer para que continue assim, que a gente não erre. E vamos encerrar o programa, Thaleson? A final vai ser da Copa do Brasil, né? Botafogo e Bahia. Você disse que o campeão é o Botafogo. Não erre não, viu? Não, mas era no Corinthians e Botafogo, né? Era Corinthians final, e Botafogo, você disse. O Botafogo, no caso, pega... Se passar a tabela ali... Botafogo e Bahia, né? Não, Botafogo e Bahia mesmo. Vou olhar aqui agora. Pega o Fluminense ou o Bahia. Vou olhar aqui. Eita, tem um VAR aí. Eita, rapaz, na hora que a gente ia encerrar, deixa eu ver o VAR pra quem. Olha aí, se dá pra ver. Que seja pro... Tem um VAR. Um pênalti pro Bahia. Pra matar logo a partida. Aqui está. Se o Botafogo passar, pega o Bahia. Bahia ou Fluminense. Então vai ser o Bahia, né? O Vasco e Fluminense. Do outro lado, Corinthians. Do outro lado, Corinthians e Cruzeiro. Não, Vasco e Fluminense não, peraí, na canalha não. Eliminado. Sim, na canalha não. É o que o VAR apareceu aí? Apareceu não, eu acho que então, já saiu. Já saiu, então pronto. Vou encerrar o programa, Thales. Vamos encerrar. E voltar... Vamos marcar os dias da semana, horário, tipo assim, pra galera já ficar sabendo qual é o horário, qual é o dia. Segunda-feira é um dia bom. Segunda-feira tem que ser um dia certo. Pronto, segunda-feira, 7h30, 8 horas, a gente ainda vai ajeitar o horário ainda. 7, 7h30, 8 horas, no máximo 8 horas, a gente faz esse programa e faz um programa até mais demorado, mas por enquanto está sendo meia hora só de programa. E o segundo dia a gente vê, ao longo da semana a gente vê. Esse horário de 7h30 para 8 horas, todo mundo em casa,
deitado, olhando o celular, e tira um tempinho para assistir a gente e comentar um pouco sobre o futebol. Então, encerrando, agradeço a todos vocês. Vocês nos acompanham no YouTube, TV Upanema, no Instagram, TV Upanema, no TikTok ainda está uma conta, não está a conta da TV Upanema ainda estamos formatando o TikTok. Então, muito obrigado, até o próximo programa. Vamos marcar aqui já, Thales, para a gente enrolar. Hoje é sábado, quinta. É bom ter um certo, pronto, né? Vamos fazer um sábado, que a gente fala da rodada do sábado de 8 horas, e faz a previsão para o domingo. Sábado de 8 horas. Então pronto, sábado nós estaremos acompanhando aqui. aquela rodada, fazer uma previsinha do jogo Cruzeiro e São Paulo também antes, que é de 9h30, né? Isso. É muito tarde, jogo de 9h30. Que nada, é nada. Vai ser de 8 horas, o jogo. Então pronto. Muito obrigado. Agora sim, agora vamos encerrar. Agradeço a audiência de todos vocês e até sábado, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Até sábado.